Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar de um assunto que eu vi no Instagram postado sobre algumas ervas medicinais afrodisíacas. E aquilo me levantou curiosidade e teve uma polêmica recente aqui no Brasil sobre um produto que se chama Melzinho do Amor. Então eu resolvi falar um pouquinho para vocês hoje sobre fitoterápicos, que na verdade são essas substâncias produzidas a partir de plantas medicinais. Segura um pouquinho que preparei uma aula curta para vocês, para explicar um pouquinho sobre o que eu encontrei na literatura, se realmente existe, né, uma regulamentação sobre os produtos que são vendidos, como é que isso tudo funciona, porque os nomes são um pouco confusos, então eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho esse assunto e a descobrir se os afrodisíacos fazem mesmo efeito. Bom, para quem não me conhece, sou a doutora Regina Vilela, sou nutricionista, mestre em bioquímica e PhD em nutrição humana. Já aproveito aí para pedir para vocês a gentileza de se inscrever no canal. Se você gostar desse assunto, também colocar aí o seu like, compartilhar essas informações, porque, de acordo com a sistemática do YouTube, esses vídeos são mais divulgados e dão mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Quanto mais inscritos e mais comentários e mais likes o conteúdo tiver. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem relação, então, com o desejo, o prazer sexual, que são os afrodisíacos. Vamos falar de plantas medicinais que são colocadas aí como afrodisíacas e, como vocês sabem, eu sempre vou na literatura, vou ver se realmente, o que realmente foi estudado, para dar uma perspectiva de vocês sobre mitos e verdades. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui alguns esclarecimentos que são importantes, né? Que as plantas medicinais, elas são propostas para tratar doenças ou sintomas. Então, elas não são alimentos, gente. Embora possam ser chás, por exemplo, preparações com plantas medicinais, elas não são alimentos, elas são plantas medicinais, como o próprio nome diz, para tratamento, né, de sintomas ou doenças. Elas também não são complemento alimentar, como a gente pode às vezes ver, observar aí na internet ou algumas propagandas sobre plantas medicinais, porque esse termo, inclusive, nem é regulamentado pela Anvisa, ele não existe na nossa legislação. Então, às vezes, para não caracterizar, né, não ter todo o processo de registro, algumas pessoas podem tentar comercializar como alimentos ou complemento, entre aspas, né, alimentar, mas isso é uma forma de burlar a legislação, então isso não existe, elas não são alimentos definitivamente. As plantas medicinais, gente, qual que é a diferença do medicamento, né? O medicamento, ele pode vir de uma planta. Então, você tem uma planta lá da Amazônia, e assim, você estudou aquela planta, seus vários componentes, e isolaram um único componente e transformaram aquilo num medicamento, com alguma ação específica. A planta medicinal, embora ela tenha a mesma função, vamos dizer, do medicamento, que é tratar sintomas ou doenças, elas não são isolados. Quando se fala, mesmo que você tenha em pó ou em cápsulas, o que está ali é um extrato da planta toda, não é um componente químico só da planta, são todos ou vários componentes químicos dessa planta, dependendo de como foi feito o extrato dessas plantas. Então, essa é a diferença, né, do medicamento e da planta medicinal. Mas os dois têm compostos químicos, então não é porque é planta que ela é inofensiva e não tem nenhum químico ali, um componente químico. Não, são componentes químicos variados, inclusive. A origem das plantas medicinais é uma origem popular tradicional, né? A primeira informação histórica que a gente tem sobre as plantas medicinais, ela veio com a informação de que o Padre Anchieta, né, no século XVI, ele seria o primeiro boticário, que é a pessoa que trabalha com essas plantas, né? E em Piratininga, que hoje é São Paulo, né, a cidade de São Paulo. Então, é bem antiga, né, essa tradição das plantas medicinais, e obviamente que a gente tem muitas plantas que vieram da Europa, de outros países, mas a maior parte delas são plantas do Brasil mesmo, né, de populações indígenas, enfim, né, nós temos muita tradição em plantas medicinais, né, e uma biodiversidade muito grande também, né. Muito bem, as preparações dessas de origem tradicional, né, são preparações, obviamente, são preparações caseiras, né?
e elas não são padronizadas. Isso significa que você pode ter, por exemplo, chá que em determinadas regiões do país, um chá da mesma planta seja preparado de forma diferente. Ou cada vez que a pessoa vai fazer de novo aquele chá, aquela preparação, ela vai usar um punhado de cada coisa, não tem uma pesagem precisa, um tempo de extração, nada disso. Então, é bem caseiro mesmo, né? Então, além dos chás, a gente tem as garrafadas, que eu vou explicar melhor para vocês depois, e outras preparações, até mesmo cremes, por exemplo, né? Nesse caso das plantas medicinais, tem alguma conotação religiosa e até mística, vou comentar com vocês isso mais tarde também. Quando a gente tem que essas plantas, né, tradicionais, elas são, de alguma forma, industrializadas, de forma a ter uma padronização desses componentes químicos da planta, um extrato, né, já com padrões definidos, pesagem, e cuidados no seu, inclusive no cultivo, efeitos colaterais, riscos e benefícios, ou seja, quando há um estudo mais aprofundado sobre isso, há uma regulamentação pela Anvisa, porque a Anvisa define o uso de diversos fitoterápicos e as normas para processamento, de rotulagem, distribuição, enfim, né, e até mesmo do que precisa ser colocado como estudos, né, para mostrar os efeitos dessas substâncias. Então, mesmo que sejam bem estava dizendo, padronizadas, elas não são substâncias isoladas. Continua sendo a planta, mas é um extrato mais organizado. Bom, então, vamos colocar aqui, né, lembrando que nós ficamos, então, com preparações de origem popular, não regulamentadas e fitoterápicos, vamos chamar assim, né, que são regulamentados pela Anvisa. Muito bem, então, outro esclarecimento, né, como eu estava falando, os fitoterápicos, alguns exigem, né, de acordo com a Anvisa, prescrição médica, outros podem ser prescritos pelo nutricionista, desde que tenha relação com o tratamento nutricional, e muitos são de livre comércio, eles não precisam de prescrição, como são os exemplos que eu estou colocando aqui, por exemplo, arnica, óleo de alho, guaraná em pó, ginseng, chá de camomila, né? Mas lembrando sempre que não se trata de substâncias isoladas, é realmente a planta medicinal que está aí, né? Mas e os afrodisíacos? Bom, os afrodisíacos é um grupo dessas plantas medicinais que vem sendo aí veiculadas, né, e pela mídia, pela internet, enfim, né? E também existem nas duas formas, né? A formulação mais popular, na forma de chás, garrafadas, que eu já vou explicar, e também pela indústria farmacêutica. Importante saber como é que funciona isso, né? Como é que esses afrodisíacos, onde que eles atuam no nosso organismo. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem o estímulo sensorial, vamos pensar no estímulo sensorial natural, né? Então, estamos vendo aquele casal ali. Então, existe uma ação que é central no nosso cérebro e uma ação periférica. Então, o sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, nós temos alguns neurônios, né, algumas células que são as nossas células nervosas, os neurônios, elas se comunicam entre elas. Existem substâncias que auxiliam essa comunicação, que são chamadas de neurotransmissores. Então, alguns neurotransmissores relacionados ao prazer são ativados quando há algum estímulo sensorial. Então, quando você vê uma pessoa atraente, né? Quando alguém vê uma pessoa atraente, ou uma pessoa que admira, sente o cheiro de um perfume, tem o toque na pele, então todas essas sensações são estímulos sensoriais, né? O visual, o olfato e até mesmo a fala, né? As palavras, enfim, a voz da pessoa, o tom de voz, etc. Então, isso vai trazer um estímulo, né? Tanto nesse caso do sistema nervoso central, no caso do toque, o sistema nervoso periférico, né? São as terminações nervosas da pele e não do cérebro, né? Bom, tudo isso leva ao desejo, ao libido, e como consequência, também no cérebro existe ativação de substâncias que produzem hormônios.
E esses hormônios também têm uma relação com todo o preparo do organismo, né, para a atividade sexual, que é uma síntese então, hormonal, secreções, lubrificação, entumecimento, no caso do homem, a ereção, né? Então, esses afrodisíacos, eles atuariam no sistema nervoso central, principalmente, produzindo, né, essas substâncias neurotransmissoras, e também algumas plantas, alguns componentes de plantas se assemelham a hormônios sexuais relacionados ao desejo. Então, eles atuariam no sistema nervoso central. E aí eu adiantei um pouquinho, errei aqui, né? Essa caretinha triste aqui é para lembrar que, então, muitas vezes a baixa do desejo sexual não tem relação com um problema físico, uma doença física causada que tem alguma causa específica, mas simplesmente porque há, por exemplo, depressão, tristeza, ansiedade, tudo isso pode também influenciar, porque é um efeito neurológico. Então, quando a gente está deprimido, existem alterações neurológicas nessas estruturas aí que levariam ao desejo. Então, a pessoa diminui seu desejo sexual pelo estresse, pela ansiedade, né? Que até estava vendo na literatura, um número relativamente grande, né? De 25% a 30% dos casos, né? De alteração tem relação com esse estado emocional, né? Agora, existem outras causas fisiológicas, né? Por exemplo, no caso do diabetes mellitus descompensado, é comum, né? Haver problemas, especialmente com relação ao homem. Então, existem outras causas, né? Mas a causa emocional, que se relaciona, então, a essas respostas do sistema nervoso central, é uma causa importante. E aí, a gente tem que o desejo, né, e a libido acontecem no cérebro e em vários órgãos, né, e sistemas acontecem outras reações, como eu coloquei para vocês. Bom, então, os afrodisíacos, eles atuariam sobre essas substâncias que são produzidas no sistema nervoso central, que são os neurotransmissores. Então, aí seriam o sistema dopaminérgico e serotoninérgico. Então, quem assistiu o meu vídeo, né, o cérebro e o comer, tem muita relação com o prazer, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então, por isso que a gente vê, né, muitas vezes, isso é muito bem retratado em filmes, né, que no cinema, quando uma pessoa leva um fora e se decepciona com alguém, ela senta no sofá, começa a tomar sorvete, comer doce, por quê? Ela está buscando um prazer compensatório que trabalha nessa mesma via metabólica. Alguns dos mecanismos, né, dos afrodisíacos já estão descritos. Dos principais é a atuação sobre o sistema nervoso central, então regulando as nossas emoções, que culminam em sensações e produção hormonal, etc. E o segundo seria mais local, vamos dizer. Então, tem alguns componentes que são vasodilatadores, então permitiriam uma chegada, né, um fluxo sanguíneo maior, né, para a região, para a genitália, né, tanto do homem quanto da mulher. Então, teria também efeitos locais. Então, seria basicamente nesse central e mais local, né, as ações dos afrodisíacos. Isso não quer dizer que as plantas medicinais sejam afrodisíacos que atuem nas mesmas regiões ou com os mesmos mediadores ou só no sistema nervoso central ou nos dois, enfim, como eu falei, existe uma variedade de componentes nas plantas medicinais. E essa é a dificuldade, inclusive, de definir o efeito das plantas medicinais caseiras. Muito bem. Bom, então agora vamos lá, vamos falar dos específicos aí que são aí colocados como afrodisíacos, que são brasileiros, né? Então, o que eu encontrei na literatura, que aliás eu devo relatar aqui para vocês, que eu encontrei quase nada na literatura científica, pelo menos nas grandes revistas. É claro que existem muitas teses, dissertações aí de mestrado, doutorado, mas nas publicações científicas, né, indexadas, eu não encontrei quase nada. Bom, o que eu encontrei que eu consegui trazer alguma informação para vocês? Então, a gente tem o guaraná, o ginseng brasileiro, nó de cachorro, catuaba, muirapuama, damiana, cipó caboclo e cipó cravo. São os componentes que eu encontrei citados na literatura. Eu aposto que popularmente existem até outros.
Importante destacar que eu fiz pesquisa no site da Anvisa, é um site bem complexo de se pesquisar, muitas vezes a gente não consegue informação, mas eu consegui a informação de que o guaraná e o ginseng brasileiro são duas plantas medicinais que já têm uma regulamentação, já são autorizadas pela Anvisa. Os outros todos eu não encontrei. Pode ser que exista, eu não sei dizer para vocês, porque eu não consegui. Eu fiz, inclusive, uma consulta formal para a Anvisa, perguntando, né, nominando essas substâncias e perguntando se existia algum tipo de normativa ou de registro até desses produtos, no caso da indústria farmacêutica. Mas ainda não tive resposta, então eu estou gravando para vocês hoje. Assim que eu receber essa resposta, eu vou deixar aí embaixo, né, na descrição do vídeo, essa resposta para vocês. Mas aparentemente não há regulamentação ou registro de substâncias baseadas nesses outros aqui, além, né, do guaraná e do ginseng brasileiro. Agora, é importante mencionar aqui as normas referentes a essas plantas medicinais, elas não mencionam efeito afrodisíaco. Então, na Anvisa, eles colocam, por exemplo, o guaraná como medicamento fitoterápico. Então, eu mencionei no início, né, das plantas medicinais e falei da indústria, falei de fitoterápicos, né? Quando eu falo da indústria e fitoterápicos, eu quero dizer que eles são regulamentados pela Anvisa. Não que as plantas medicinais populares também não possam ser chamadas de fitoterápicos, tá, gente? Então, aqui ele é indicado para fadiga física e mental e venda sem prescrição médica. Como eu mencionei já, eu acho que eu mencionei, não me lembro mais, algumas plantas medicinais, elas exigem prescrição médica, outras o nutricionista pode prescrever se tiver relação com a alimentação, e outras estão disponíveis no balcão na farmácia, às vezes até em supermercado a gente pode encontrar, né? Então, ela não exige prescrição médica nesse caso, né? Então, é o caso do guaraná e do ginseng brasileiro. Então, o ginseng brasileiro também é colocado para fadiga, como estimulante, antidepressivo e antidepressivo leve. Então, eles atuariam, esses aqui, no sistema nervoso central, né? Mas não há nenhuma normativa da Anvisa referindo essas plantas medicinais como afrodisíacas. Sobre os outros, não existe qualquer registro que eu tenha encontrado na Anvisa. Eu fiz uma consulta formal, né, com essas plantas medicinais, estou aguardando resposta. Assim que eu tiver resposta, eu vou colocar aí na descrição do vídeo para vocês. Mas aparentemente não há nenhuma definição aí de registro ou de normas para registro dessas outras plantas medicinais, né? Essas três são bastante divulgadas, que eu coloquei em amarelo aqui. E aqui, para quem tiver curiosidade, né, e pesquisar sobre essas plantas, estão aí os nomes, né, científicos, vocês podem pausar o vídeo depois e dar uma olhada, né? Bom, eu quero mencionar para vocês o seguinte, vamos deixar claro aqui. Então, você pode encontrar guaraná de ginseng brasileiro, pode encontrar popularmente em preparações caseiras, populares, e pode encontrar vendidos pela indústria farmacêutica, como pó, enfim, como cápsula. Então, ele está disponível. Esses outros aqui, eu vou falar agora do uso popular deles, e também do guaraná e do ginseng brasileiro. Então, o uso popular, que são essas preparações caseiras, tem sido muito divulgado. E no Brasil, em várias regiões do Brasil, a gente tem o que se chama de garrafadas. Também achei um artigo interessante sobre as garrafadas, em que um grupo foi avaliar essas preparações e eles observaram que não existe qualquer registro na Anvisa, descrição, normativa, nada. Então, fica como se fosse algo utilizado popularmente que não tem nenhuma regulamentação. As garrafadas, vocês veem que são diversas, então aqui que entra aquela conotação que eu falei para vocês, que é até religiosa, né? Então, às vezes tem a questão das plantas medicinais e algum ritual e tal. E lembre-se que as plantas medicinais são utilizadas para tratamento, né, de sintomas ou de doença, mas as garrafadas envolvem essa questão também, como eu falei, né, meio místico, e tem até garrafada para aumentar a prosperidade, quer dizer, já não tem mais relação com a saúde, né? Mas eu gostaria de comentar para vocês que elas não são padronizadas, então eles podem misturar de poucos até 20 tipos de plantas medicinais, então é completamente descontrolada, né, essa questão do que vai lá, de que tipo de planta, de combinação de plantas, né? Então é totalmente livre, popular, né, essa questão.
E essas garrafadas nada mais são de uma extração de compostos ativos, né, químicos das plantas, tanto das folhas quanto de raízes, dependendo da planta. E então, elas são maceradas e colocadas em garrafas, geralmente em álcool. É muito comum o vinho, mas também tem aí aguardente e outros tipos de álcool, porque o álcool é uma substância química que consegue extrair alguns componentes que são solúveis em álcool, então concentra mais esse componente e eles ficam no líquido daí. Então, essas garrafadas têm orientação do consumo diário de algumas colheres dessa preparação. E, gente, tem todo tipo, tem garrafada para engravidar, enfim, tem tudo. E aqui eu destaquei para vocês, como a gente está falando dos afrodisíacos aqui, ó, Viagra natural, né? Então, esse termo natural é um pouco perigoso, porque qual é a dificuldade, né, que eu falei com relação às garrafadas? Você vai adquirir um produto desse, você não sabe a origem, não sabe como foi preparado, não sabe se essas plantas misturadas podem ter algum efeito tóxico, porque você tem vários compostos químicos ali dentro. Então, é uma questão popular, mas é bastante preocupante, assim, né, o uso indiscriminado desse tipo de produto. Então, não tem estudos das garrafadas, porque é dificuldade realmente de estabelecer esses estudos, porque cada preparação é variada, é feita de uma forma, com tipos diferentes de plantas, né? Dificuldade de estabelecer os princípios ativos, né? O que será de cada planta que está sendo extraída e que vai atuar sobre o organismo de alguém, né? E também a gente não sabe, como não tem estudos científicos, a gente não sabe exatamente os efeitos. A minha visitante corriqueira aqui, as doses que deveriam ser usadas, a segurança, a eficácia, enfim, existe essa dificuldade com relação a esses chamados afrodisíacos. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Como não tem muita coisa na literatura, eu posso deixar algumas recomendações, né? De realmente lembrar de só utilizar fitoterápicos recomendados por profissionais de saúde habilitados. Então, não ficar utilizando esses produtos, entendendo como naturais, como caseiros, porque eventualmente eles podem ser tóxicos. Se estiver usando alguma planta medicinal, supondo que você tem uma tradição, que na sua casa todo mundo usa determinada planta, já fazia chás desde o tempo da sua avó, etc, etc. Se for esse caso, você informe o médico, né, caso não seja uma preparação registrada, né, na Anvisa, informar o médico para ele avaliar o risco de toxicidade e interação com medicamentos, porque você pode estar usando remédios, né, medicamentos que podem interagir com os compostos químicos dessas plantas medicinais e podem ser prejudiciais à sua saúde, né? O importante, a gente, com relação à libido, ao prazer, né, à disposição física, né, é importante a gente manter, então, a saúde física, investigar, né, se há algum problema de desinteresse, perda de libido, perda de potência sexual, enfim, qualquer dificuldade nessa área, é importante conversar com o médico, né, para investigar. Então, nessa área aí, teria o urologista, né, teria o endocrinologista para avaliar a questão hormonal, o ginecologista, né, e a própria nutricionista, não em relação a componentes nutricionais específicos relacionados à libido, mas em manter uma saúde adequada e alimentos adequados, uma redução de peso, que também dificulta, né, a atividade sexual, enfim, né, melhora da autoestima e por aí vai. Cuidar da saúde mental é importante, né, como eu falei no início da gravação, que grande parte dessas disfunções são relacionadas ao emocional, então, para isso, a atividade física é importante. A atividade física, ela aumenta, ela faz neurogênese e atua na neuroplasticidade, que a gente fala. Então, ela melhora a atividade dos neurônios e consegue produzir mais neurônios, que há algum tempo atrás pensava que você não teria como aumentar o número de neurônios. Hoje em dia já se sabe que é possível, né? Claro que não é tão simples, né, quanto outros tipos de células, mas é possível, a atividade física faz isso. Trabalhar com um psiquiatra, um psicólogo, né? Procurar práticas sociais saudáveis, né? Para diminuir o estresse. Então, o controle do estresse passa a ser um ponto importante aí com relação à manutenção da libido, né? Bom, o último slide eram alguns mecanismos, mas eu não quero deixar muito longo, e espero que vocês tenham gostado. Então, já sabemos que pode haver riscos, até
vou citar rapidamente, né, em nível de sistema nervoso central e periférico. Então, a pessoa pode, com uso excessivo, inadequado de plantas medicinais, ter depressão, ter ansiedade, ter problemas motores, ter dor de cabeça, né, ter tremores. Então, não é algo inofensivo. E também pode ter intoxicação hepática. Eu sempre estou lembrando aqui que o fígado processa várias substâncias e muitos componentes dessas plantas passam pelo fígado e você pode ter também intoxicação hepática. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de curtir se vocês gostaram. E na próxima semana eu espero conversar com vocês sobre um assunto bem interessante. Eu vou divulgar em breve para vocês aí o próximo assunto. Um abraço para vocês, tchau, tchau, e obrigada, né, por me acompanharem aí nessa jornada de informação científica para vocês.